que vai começar? Isso é mesmo, professor. Vamos lá. Posso? Como é que foi? Conta a experiência do grupo e conta como é que está o trabalho, faz um pequeno resumo. Uhum. Então, o grupo 1, ele trata justamente sobre a origem dos precedentes, né? E ele, por questão da própria matéria mesmo, discute a parte histórica, a parte hermenêutica e também aborda a questão de como que ele se originou com o passar dos anos até a nossa contemporaneidade, né? O grupo em si, no início do nosso grupo de pesquisa, ele foi bem estruturada na questão de compartilhar algumas obras e até discutir algumas questões relacionadas ao que inserir, o que não inserir, né? E isso, logicamente, já foi incluso na própria parte que a gente tem formulado. Essa parte, inclusive, ela já está quase pronta. Remanesce apenas algumas questões ali de normas, né, do artigo para deixar ele pronto. E, assim, o tema principal mesmo, que é a origem, ela passa bem discutida no quesito tanto da formação ali da própria common law inglesa, né, com o desenvolvimento do país em si, como também com a própria revisionismo jurídico feito pelos magistrados, né, seguindo correntes tanto como do precedente declaratório como constitutivo, bem como abordando questões mais profundas que leva justamente em consideração qual que é a finalidade do precedente, se o precedente ele vincula, se o precedente ele declara, e basicamente ele conclui, né, essa parte justamente demonstrando quais são as visões que foram abordadas nessa caminhada histórica e como se perfaz hoje em dia, né, com o advento de novas ideias que foram inseridas para o contexto da common law e da origem dos precedentes. Você chegou a fazer algum comentário sobre o precedente na China ou não trouxe nada? Na verdade, eu deixei na conclusão, eu deixei como um ponto de destaque que, na verdade, o título da nossa parte é Precedentes na Common Law Inglesa, né? E justamente esse título foi sugestivo justamente para indicar que estávamos abordando a, o direito costumeiro inglês, né? A formação dos precedentes ali na Inglaterra e que depois se disseminou para outros países anglófonos, né? E da China eu deixei uma breve sugestão ali para demonstrar que a academia ela pode já começar a trabalhar com outras vertentes de direito costumeiro que podem também ser um novo fator de desenvolvimento de precedentes. Perfeito. Obrigado, Zé Pita. Imagina. Grupo 2, quem que tá? Grupo 2 somos eu, o Cauê e o Gustavo. Acho que é Gustavo, só que acho que ele não tá na. Gustavo tá aí, Sudo. sim. Não, prof, acho que é o outro Gustavo. Ah, o outro? É o Sudo, Gustavo Sudo. Ah, sim. Pois é. Boa pergunta também. Vai lá. Mas enfim, o nosso grupo de formação, nós resultamos em 3 artigos, na produção de 3 artigos. O primeiro deles foi o desenvolvimento de um sistema de precedentes no Brasil e sua identificação à luz do CPC de 2015, que buscou fazer um apanhado histórico dos sistemas de precedentes e até a formação de como ele ficou no CPC de 2015, e principalmente como identificar quando o precedente é aplicável e vinculante ao judiciário. E aí buscou concluir que esse novo sistema do CPC de 2015 admite os precedentes e os tornou vinculantes, desde que de fato sejam precedentes, até só sejam debatidos todos, esgotadas suas vias, as vias dos casos concretos, e todos sejam bem fundamentados. E o próximo artigo também foi a formação dos precedentes judiciais no direito brasileiro e a tendência de se confundir com as teses com o ratio decidente. E nesse estudo, sempre buscamos avaliar a formação dos precedentes no CPC 2015 e como ele é originado e passa a incorporar como uma fonte legítima para servir como baliza
na resolução de casos posteriores. E, ao final, também se conclui que no CPC de 2015 o legislador acabou embaralhando o conceito de tese jurídica e ratio decidendi, e de que modo essa definição do CPC de 2015 concebeu os precedentes judiciais. E o próximo até foi um estudo bem interessante, que é o papel do precedente judicial no procedimento arbitral. Foi o Cauê que desenvolveu ele. E temos 10 minutos aqui na reunião. O papel do precedente judicial no procedimento arbitral, que nesse artigo foi buscado quão vinculado o tribunal arbitral está, aplicando exclusivamente as leis brasileiras. E foi concluído que há a vinculação entre os precedentes e o tribunal arbitral, inclusive sob pena de nulidade do laudo arbitral. E basicamente foi esses três artigos que produzimos. Maravilha, maravilha. Então, nós já temos um estudo sobre origem, né? Um estudo sobre a formação, a sua aplicação, inclusive, no regime arbitral, né? Tudo isso, né, além de nós estarmos falando, está escrito também. É isso que é legal, né? Nós temos uma exposição do que está escrito aqui, né? Do que nós vamos oferecer depois por escrito, mas é uma exposição disso, né? Quem é o próximo? Nós, professor. Oi, Paula. Tudo bom? Tudo. Bom, o nosso grupo ficou com a parte de vinculação dos precedentes, né? A Mayara chegou para agregar agora, no finalzinho do trabalho. E nós tiramos a conclusão, né, estudando sobre a vinculação dos precedentes judiciais, que eles seriam, na verdade, uma interpretação do texto legal, uma nova interpretação, para se tornarem base de aplicação para um novo caso concreto. Só que nem todos os juízos, né, podem explanar, né, tornar um precedente vinculante, e foi nisso que a gente desenvolveu o trabalho. Basicamente, podemos até dizer que a gente dividiu em duas partes, mas eles estão interligados, né? Por quê? Porque a gente trabalhou primeiro como que as cortes de justiça aplicam esses precedentes e como que é feita a graduação desses precedentes, porque aí é a divergência doutrinária, né? Alguns doutrinadores entendem que a vinculação é uma, a força vinculante é uma, né? E outros entendem que ela tem a sua graduação entre média, fraca e forte. E como que acontece? A vinculação, ela basicamente é uma força imperativa, né, uma autoridade, em que os tribunais superiores vão acabar vinculando os tribunais, né, os graus de jurisdição inferiores, para darem de base suporte de decisões para alguns casos concretos, análogos àquela decisão que eles estão proferindo. Os doutrinadores que entendem que há essa graduação, e particularmente eu concordo, seria porque quanto maior for a vinculação, quanto maior for o grau de jurisdição também, depende da matéria também que está sendo discutida, a reforma da decisão pode ou não acontecer. Então, alguns precedentes eles já nascem vinculantes, ou seja, não são passíveis de reforma, e outros, se tiverem uma vinculação mais fraca, porque a gente acabou chegando à conclusão que, de certa forma, todos vinculam, uma decisão, né, em si vincula, tem essa força, porém ela pode ser passível de reforma. E nem sempre o tribunal ACO, né, tem a obrigação de seguir aquele precedente. Então, nossa discussão também parte de quanto isso gera ou não a segurança jurídica, né? Que isso pode acabar trazendo uma certa instabilidade e tudo, e principalmente, né, o quanto é válido esse precedente ao longo do tempo, visto que a sociedade evolui, reforma, né, os seus entendimentos, e quanto a segurança jurídica e mutabilidade disso afeta. Acho que a Mayara vai querer falar um pouquinho sobre isso também, aí vou dar espaço para ela. Bom, pode falar, Mayara. Temos 6 minutos. Precisamos aproveitar. A gente dividiu, então, como a Paula falou, primeiro como seria a vinculação e depois qual seria a importância de vincular os precedentes judiciais.
E nisso a gente chegou justamente à conclusão que ao vincular a gente traz segurança, a gente traz estabilidade, a gente traz previsibilidade e unidade ao ordenamento jurídico e também igualdade perante os jurisdicionados, porque num caso análogo a gente tem como saber que aquela decisão de um juiz será igual para todos. Então, e nesse sentido, alguns doutrinadores acham que o poder judiciário ficaria meio engessado por não poder mudar, mas no direito brasileiro nós temos meios de fazer a mutabilidade desses precedentes, de forma que eles acompanhem a evolução cultural, a evolução social, a evolução legislativa do Brasil. E com isso a gente entende que a vinculação, de fato, ela é importante para o nosso ordenamento, só que também a gente não tem como ficar distrito somente a ela. Com o decorrer do tempo, a gente muda, a sociedade muda, os costumes mudam e a gente tem a tendência a mudar junto com eles também. Eu acho que é o Gabriel agora que fala sobre essa mudança, né, Gabriel? Isso, agora vem a parte do grupo de superação dos precedentes. Igor, quanto tempo que tem? 4 minutos e meio. 4 minutos, beleza. Tá, a parte da superação dos precedentes, modéstia à parte, parece ser a principal. Ela trabalha, digamos assim, em conjunto muito com a formação dos precedentes e também com a vinculação. Como foi dito há pouco, o legislador ele teve uma falta de técnica quando ele foi falar sobre precedentes. Foi mencionado que ele teve uma dificuldade em falar sobre ratio decidendi e obter dictum. Então, na verdade, ele foi omisso em mais pontos ainda, porque quando nós observamos a letra da lei, ele fala, bom, no precedente, ele pode ser alegado a distinção e a superação, mas são dois institutos que são poucos para tratar de precedentes. Quando você passa a estudar, por exemplo, a doutrina do sistema anglo-saxão, que digamos que é o berço dos precedentes, você vê a necessidade de que não existe somente a superação, precisa ter a questão da antecipatório overruling, o que acontece na Corte de Justiça. Também tem, como foi mencionado, sobre a força do precedente, isso adentra muito na técnica de sinalização. O precedente, às vezes, ele é considerado mais fraco ou mais forte, a depender do que o tribunal já decidiu anteriormente. Tem hipóteses em que ocorre a transformação, overriding. Então, não somente a distinção e a superação. Quando você fala em distinção e superação, parece muito simples. Bom, distinção, distinguish, ratio decidendi é diferente do caso paradigmático. A tese não é aplicada no caso porque são situações diversas. E o overruling ocorre somente a superação, digamos assim. Em que pese não seja o suficiente falar em só a superação, quando passamos a analisar a superação, como a Mayara falou, quais são essas técnicas para superar um precedente? Quando nós analisamos ali o CPC, faz análise que o anteprojeto ele foi instalado pela Comissão de Notáveis em 2009. O CPC ele foi, digamos assim, publicado em 2015 para entrar em vigor em 2016, mas teve uma reforma antes do precedente, antes do CPC começar a valer. O principal, no meu ponto de vista, é a questão da admissibilidade do recurso para as vias extraordinárias. Vejamos, para você superar um precedente, você tem que ter um caso que é contrário à tese do Tribunal Superior. Mas tem a jurisprudência defensiva. A jurisprudência defensiva diz não pode ser alterado, não pode ser admitido um recurso em que ele esteja contrário à tese do Superior Tribunal de Justiça ou do Supremo Tribunal Federal. Então, vejamos, acaba que fica engessado. Então, juntando um compilado de doutrinadores, surgem técnicas que pode ser que venha a conseguir superar o precedente. Digamos que a hipótese do recurso extraordinário e do recurso especial, em que pese diz expressamente que não é admissível, você pode colocar numa preliminar, sustentar essa ausência de previsibilidade da lei e argumentar a possibilidade de superar o precedente, mas também não pode ser uma coisa corriqueira. Todo o resto vai ter uma preliminar desse modelo. Aí você acaba estragando uma tese que pode ser usada por todos os advogados em casos que realmente seja necessário. Também tem a hipótese do agravo do 1042, o agravo para destrancar recurso. Não está previsto o exame de admissibilidade, mas você tem a possibilidade de agravar, fazer com que o caso seja analisado para outro juízo, em que pese que não é um vício de admissibilidade, porque a lei, digamos assim, foi equivocada nesse ponto,
mas você tem a chance de um outro magistrado analisar o caso e ir a teu favor. No Tribunal de Justiça do Paraná, conversando com os assessores, essa questão de preliminar é bem aceito, eles concordam com isso, tem a visão, pelo menos na nossa Corte de Justiça. Teve a opção do agravo interno, poxa, o vice-presidente, no caso quem faz a análise, não admitiu o recurso, você pode tentar mandar o processo para o órgão especial e ali você tentar fazer o processo subir. Também tem a questão da reclamação constitucional. Reclamação constitucional, eu acredito que seja onde tem mais divergência sobre o assunto. Um dos doutrinadores que eu acredito que mais tenha sido mencionado pelo pessoal aqui é o Daniel Mitidiero. E ele arrebenta com essa ideia. Ele fala, não, larga... Você estava falando de atingir a superação dos precedentes, né? Porque é uma das grandes questões, né? Como você colocou, o primeiro projeto de código, o juízo de admissibilidade de especial e extraordinário seria direto na Corte Superior. E isso, a Corte poderia, você, né, colocar no seu recurso, olha, eu estou recorrendo de uma decisão que está embasada num precedente do STJ, então eu entro com um recurso especial direto no STJ, ele que faria a análise da admissibilidade, e você diria, olha, preliminarmente, precisamos rever esse precedente. E a própria Corte, né, que criou o precedente, poderia receber o teu recurso como uma das formas de revisão do precedente. O que acontece é que o código, durante o prazo de tramitação, de vigência, né, um pouquinho antes de entrar na vigência, houve uma alteração legislativa porque as cortes disseram, olha, STJ e STF, nós não temos a mínima condição de fazer juízo de admissibilidade, né? Então, o que aconteceu? Enquanto houve a vacatio legis, mudou, e a admissibilidade volta para o tribunal de origem. E aí o tribunal de origem não faz subir o teu recurso porque ele é contrário a precedente. Mas é justamente isso que eu quero discutir, que nós temos que rever o precedente. Então, há uma briga muito grande na jurisprudência e na doutrina, o que é aceitável e o que não é aceitável, né, para tentar trocar, mudar o precedente, flexibilizar, oxigenar o precedente. Então, é bem legal essa discussão. Pode continuar, Gabriel. Inclusive, essa dificuldade de superar o precedente faz com que alguns doutrinadores basicamente olhem e falem, não, na verdade, digamos assim, não, como não tem como superar, é inconstitucional, deixa de canto isso aí. E doutrinador que é, digamos assim, gente grande. Um exemplo é o Scarpinella, ele basicamente fala, não, é inconstitucional, sem discutir isso, acabou. E como eu estava falando, tem aí, então, a forma do recurso, dos recursos das vias extraordinárias, né, o RESP e o REST, alega na preliminar, não sendo admitido. É possível entrar com agravo do 1042, tentando destrancar o recurso sob a mesma tese. A tese é a mesma, mas o juízo que vai analisar é diferente. O agravo interno também é uma opção, mas é de forma alternativa ao agravo do 1042, porque no agravo do 1042 você vai fazer o recurso subir, alegando que estão preenchidos todos os pressupostos de admissibilidade, enquanto no agravo interno você já vai jogar para o órgão especial da própria Corte de Justiça. E como eu tinha dito, onde terminou o vídeo, a reclamação constitucional é basicamente um meio que mais tem embates, né? O Daniel Mitidiero, que eu falei que é um dos doutrinadores principais do trabalho, do tema, inclusive veio na aula, se não me engano, ele basicamente diz, não, esquece a reclamação constitucional, devolve ela para a Constituição, digamos assim, jurisprudência, e não fala ela no CPC porque não é o caso. Que pese, há muitas discordâncias e até mesmo julgados nesse sentido que favorece. E, por fim, a ação rescisória. A ação rescisória ela é um pouco diferente, porque quando você passa, mas como que eu vou superar o precedente com uma ação rescisória? Ela também acaba abordando muito quanto à modulação. Esse exemplo é meio cru nesse exato momento que nós estamos conversando, mas acredito que em 2 ou 3 meses vai ter uma grande diferença. Isso porque teve recentemente um julgado no STF, que é voltado para a área do direito tributário, que trata da exclusão da PIS e da COFINS da base de cálculo. O que aconteceu? Teve uma decisão em 2017 e a modulação só veio acontecer agora, no mês passado, no mês de maio. Só que nesse período de 2017 até 2021, diversos magistrados falaram assim, não, faz o seguinte, retroage os últimos 5 anos e
passa a valer o caso. Isso teve processo que transitou em julgado, já houve a compensação tributária, e agora, no mês de maio, o STF falou, não, vamos fazer o seguinte, só vai poder retroagir nos casos que entraram com ação até 2017. A partir de 2017, não retroage. Então, o que acontece? Tem um precedente, uma tese firmada pelo STF, teve decisões que ocorreram depois dessa tese, em que pese não ter havido a modificação, e segundo a própria AGU, vai haver a possibilidade, provavelmente, a ação rescisória para confirmar o precedente que havia sido alterado. É uma discussão que agora parece um pouco cru, mas daqui uns 2, 3 meses vamos estar falando um pouco mais sobre isso. O nosso grupo ele dividiu basicamente na superação na prática e nas formas de flexibilização, e ali nós abordamos de uma forma bem minuciosa e trabalhando bastante, como eu falei, nós conversamos com exemplos. Cada distinção, um exemplo, técnica de sinalização, aborda um julgado prático. Já que estamos falando de precedente, vamos começar a analisar no caso na prática. Enfim, foi mais ou menos essa nossa pesquisa, e muito obrigado e desculpa por tomar o tempo do pessoal. Imagina, vocês perceberam que quando a gente escuta os colegas falando, a gente consegue fazer mentalmente um trabalho de localizar como começa o trabalho, né, como ele se desenvolve e como ele termina. Então, assim, me parece muito legal, porque nós começamos a falar da parte histórica, nós começamos a falar de como formamos um precedente, né, se vinculamos ou não o precedente, qual tipo de vinculação nós temos, e, finalmente, como é que nós temos condições de flexibilizar, modernizar os precedentes. Por que é importante? De forma pragmática, é importante, porque se o precedente não for seguido, ele pode gerar a nulidade da decisão. O grande problema é identificarmos exatamente o que é um precedente. Isso também vocês falaram, basicamente, que nós temos que ter a discussão aprofundada de um tema, né, a verticalização, o esgotamento, né, teórico sobre um tema. Isso não é qualquer colegiado que faz, portanto, tem que também haver um colegiado sério, não é um colegiado com um quórum estendido, por exemplo. O quórum estendido é um grande perigo do colegiado, porque o quórum estendido, nós sabemos, quando abre uma divergência, você chama mais 2 colegas para julgar. Muitas vezes aqueles colegas não participaram de toda a discussão e não estão sequer naquela Câmara. Então, é uma grande questão. O quórum estendido não vale para a fixação de precedentes, para a identificação de precedentes. Tem que ser um quórum, vamos dizer assim, permanente, tem que ser o esgotamento, né, de uma matéria, tem que haver respeito, historicamente, com os precedentes que antecederam este, né, para que não haja nenhuma ruptura, e, se for o caso, a modulação. E, por último, para que o precedente seja respeitado, além de pensarmos numa corte de precedentes, como o STJ, esse precedente tem que ter meios de atualização e modernização, porque senão ele fica como se fosse uma lei, né, que nós sabemos que a lei ela tem uma grande dificuldade de expansão e de redução, você tem dificuldade de mudar a lei. E o precedente tem que ter maior agilidade, porque ela vem dos tribunais. E os tribunais, pessoal, certamente, eles são os primeiros acionados pela sociedade quando há um problema. O legislador muitas vezes demora para tomar providência, e se toma providência. Então, por isso que o precedente é importante, porque ele bate nas portas do tribunal e ele tem que ter uma resposta, né, imediata do tribunal. E aí o tribunal não pode ser tão criativo a fim de gerar, né, ou para afastar eventual insegurança jurídica, e o tribunal também não pode ser tão parado, tão engessado, que não dê resposta à sociedade. E aí que vem o precedente. E o precedente, pessoal, ele vem nesse momento neoconstitucionalista, o panprincipiológico, que é um momento que o Brasil, principalmente o Brasil, a América Latina, tem muita criatividade na prestação jurisdicional. Então, o precedente vem para dar mais firmeza e segurança na previsibilidade. É possível construir o direito pelos tribunais? É possível. Eu já não consigo dizer que o tribunal pode criar o direito, embora isso esteja acontecendo. Então, já que o tribunal cria direito, a contramão, né, da própria common law, do que diz Ronald Dworkin, por exemplo, já que o nosso tribunal cria o direito, que ele tenha, então, bases para a criação do direito, e essas bases são recepcionadas no nosso sistema na forma de precedentes judiciais.
Então, basicamente, é por isso que precisamos do precedente, porque vivemos no momento, artigo 1º do CPC, que a Constituição vai dar toda a base do desenvolvimento de qualquer processo. E o problema é, como nós temos na Constituição muitos princípios, e a Constituição ela é essencialmente principiológica, a leitura de princípios vem de cada um que lê. E eles estão lendo um princípio. Cada um de nós lê de forma diferente. Então, por isso que nós precisamos, já que as decisões têm esse viés constitucional, e a Constituição por si só é principiológica, nós precisamos de, vamos dizer assim, bordas ou de moldura para que esse quadro fique dentro de uma borda, dentro de uma moldura. E o precedente é essa moldura, é esse limite da criatividade, né? Então, é uma diretriz que dá segurança jurídica, que, sendo bem utilizado, não vai engessar o sistema, mas para não engessar o sistema, nós já concluímos. Precisamos, então, de melhorar a forma de modernização, superação de precedentes, tá certo? Então, é isso que eu tinha que falar com vocês.